Hoje você vai conhecer alguns fatos bíblicos que a própria ciência revelou como verdadeiro e que reforçam a base de que as Escrituras Sagradas estão falando a verdade. A nossa história atual vem revelando fatos e comprovando a existência de muitas coisas que estão na Bíblia. E nesse vídeo iremos ver todos os fatos que são contados na Bíblia Sagrada e que de alguma forma foram achados pelo homem, comprovando tudo que está na Bíblia e desmentindo algumas pessoas, até mesmo os mais céticos. As Escrituras contam histórias desde a criação do mundo, passando por reinos, guerras e até mesmo o julgamento e morte de Jesus Cristo. Mas não para por aí. Muitas outras coisas foram contadas e que hoje podemos ver com nossos próprios olhos. Dizer que Cristo não existiu ou que os relatos citados na Bíblia são invenções caíram por terra. Então, antes de iniciarmos, já deixe seu like e se inscreva no canal. Com isso, você ajuda o nosso trabalho e assim podemos trazer mais vídeos como esse. Então, vamos iniciar por Gênesis. Em Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia Sagrada, diz que Deus criou o homem do barro, e seria uma teoria que vai contra a teoria da evolução criada por Darwin e defendida por uma parte dos cientistas e também da população. Mas um estudo levantado por um químico renomado, Dr. Edwin Emery Lawson, ficou fascinado ao constatar a coerência da afirmação bíblica ao encontrar uma precisão química entre os elementos presentes no barro e no corpo humano. No pó da terra há 16 elementos químicos diferentes e no corpo humano há esses mesmos 16 elementos químicos, disse o Dr. Slawson, destacando que havia ainda outros elementos a serem descobertos e que, apesar de seus esforços, ainda não havia conseguido identificá-los. Décadas mais tarde, o biólogo terrestre Dr. Kevin Lee Griffin, em um de seus artigos intitulado A Composição Elementar da Vida, classificou 26 elementos químicos do solo que também estão presentes em quantidades variáveis na composição do corpo humano. Já em 2003, uma pesquisa publicada pela revista Science sugeriu que, tal como é relatado na Bíblia, a vida na Terra possivelmente teria surgido do barro. Cientistas afirmam ter conseguido reunir elementos do barro que são fundamentais no processo inicial da formação biológica. E nesse estudo, a própria ciência constata que entre o corpo humano e o barro existem mais coisas em comum do que poderíamos imaginar. Mas não para por aí. Agora iremos ver uma série de lugares que foram descobertos e que marcam as histórias das Escrituras Sagradas. Um lugar que é citado na Bíblia e que faz parte das histórias mais contadas e até mesmo a mais importante é o local de julgamento de Jesus Cristo, que também já foi encontrado pelo homem, comprovando mais uma vez as evidências bíblicas. Como diz na Bíblia, Jesus foi julgado e condenado pelo Sinédrio, que era a corte na época, condenado por alegar ser o Filho de Deus. Nesse lugar, Jesus teria passado seus últimos momentos aqui na terra e recebendo sua sentença diante dos homens. Hoje, o lugar é conhecido como Museu da Torre de Davi e durante uma ampliação do museu já se sabia que nesse terreno havia uma prisão desde os tempos em que a região era controlada pelos otomanos, que dominaram Jerusalém. E durante as obras, o lugar foi descoberto e uma análise revelou que Jesus teria sido julgado ali. Entre os sinais encontrados pelos arqueólogos, além das inscrições deixadas por antigos presos nas paredes, estão fundações e sistemas de esgoto que os pesquisadores acreditam ser do Palácio de Herodes, o rei da Judéia durante o domínio romano. A prisão é uma grande parte do antigo quebra-cabeça de Jerusalém e mostra a história da cidade de forma única e clara, como revela na Bíblia.
Uma outra comprovação bíblica que foi achado nos tempos atuais foi o túmulo de Jesus. Citado na Bíblia, ele foi encontrado na Basílica de Santo Sepulcro, na cidade antiga de Jerusalém, e estava debaixo de uma laje, e isso é mais do que suficiente para provar a existência de Jesus Cristo, pois o local está repleto de informações e dados históricos que fazem ligações diretas com o que está descrito na Bíblia. A crucificação de Jesus Cristo, assim como seu julgamento, é uma das histórias mais importantes contadas no livro sagrado. Após o julgamento pelo Sinédrio, ele teria sido zombado, humilhado e, em seguida, condenado por Pôncio Pilatos a ser flagelado e finalmente executado na cruz. E mesmo essa história tendo mais de 2000 anos, o local está em bom estado de conservação, o que já ajudou a identificar provas históricas. Atualmente, o local é um altar e passou por um processo de restauração e é administrado por 6 grupos cristãos, que são responsáveis pela manutenção do templo sagrado. E essa é mais uma prova revelada pelo antigo livro sagrado. Uma outra história bíblica, que também se mostrou verdadeira nos tempos atuais, é o Palácio do Rei Davi. A primeira vez que Davi é mencionado na Bíblia é no texto que descreve a ocasião da visita do profeta Samuel a Belém. E por falar no profeta Samuel, eu tenho uma revelação interessante sobre ele, também nos dias atuais, mas isso fica para depois. O profeta Samuel falou com os irmãos de Davi como possíveis candidatos ao trono. Inicialmente, Davi não estava presente, porém, quando nenhum dos outros filhos de Jessé atendeu às especificações divinas, Davi foi chamado do campo, onde cuidava do rebanho. Quando Davi se apresentou, Deus confirmou ao profeta Samuel que ele era o escolhido. Um pouco mais tarde, um dos episódios mais conhecidos da Bíblia teria sido protagonizado por Davi, que enfrentou e matou o gigante filisteu Golias. E existem outras inúmeras histórias com o nome de Davi. Antes dele ser proclamado o rei de Israel, Davi se tornou o primeiro a governar Israel como um imperador unificado, e em volta de seu palácio ele tinha uma cidade e uma grande fortaleza. E após mais de 3.000 anos, uma equipe de arqueólogos informou ter encontrado ruínas, que na verdade seria o Palácio do Rei Davi. Os arqueólogos da Universidade Hebraica de Jerusalém e da Autoridade de Antiguidades de Israel disseram que o achado é um grande complexo a oeste de Jerusalém, em um local chamado Kirbet Keiafa, e é o primeiro palácio do rei bíblico a ser descoberto. Embora alguns arqueólogos discordem que o local realmente seria o Palácio do Rei Davi, algumas pesquisas confirmam que ele teria passado por lá. Escrituras da época e até mesmo cômodos com detalhes evidenciam o local. Uma outra história muito conhecida é a história de Moisés, um dos homens mais fiéis a Deus. Segundo os relatos bíblicos, Moisés foi um líder do povo de Deus, e em suas histórias existem muitos milagres, como a divisão do Mar Vermelho, em que ele se abre para o povo cruzar seu destino, e também quando ele teria tocado a rocha com seu cajado para saciar a sede de seu povo, fazendo com que a rocha pudesse sair água. E essa mesma rocha foi encontrada, e mais uma vez a Bíblia está dizendo a verdade e sendo comprovada pela ciência. A rocha está localizada na Jordânia, e como descrito na Bíblia, quando Moisés tocou a rocha teria jorrado uma fonte de água, e que essa mesma fonte está ativa até os dias de hoje, em um lugar desértico, que seria impossível ter água, mas dessa vez nem a ciência consegue comprovar o motivo do qual essa fonte, no meio do deserto, consegue abastecer uma pequena cidade há centenas de anos. Essa é a pedra, uma das pedras onde Moisés bateu, aqui em Petra, que o povo se rebelou, que estava passando sede, e gerou-se essa fonte aqui. É muito conhecida como uma das fontes de Moisés, quando ele se passou aqui.
essa é uma das fontes de Moisés. E se você quer assistir a segunda parte com mais descobertas bíblicas nos dias de hoje, comprovando tudo que fala no livro sagrado, se inscreva no canal e com isso você estará ajudando o nosso trabalho. E deixe nos comentários qual o tema que você gostaria de assistir, pois só aqui no Conhecimento Secreto você fica por dentro de todas as coisas que ainda não te contaram.